Vamos então agora continuar com a leitura da aula de Silachara Maharaj. Vamos ter uma aula agora de 2020, uma aula importante, muito importante. Se você seguir a orientação dessa aula, a sua vida devocional já vai ser muito proveitosa. Então, o Silachara Maharaj vai falar um assunto muito importante para todos nós. Nós ainda fazemos isso porque nós somos caídos, mas nós temos que tentar não fazer mais isso. O que é que a gente faz que não é apropriado? Fofoca. Então, o título da aula é Acabe com a fofoca. Pare de falar dos outros. Esse é o título da aula. Vamos começar então. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário durante a transmissão, pode fazer. E aí eu vou olhando gradativamente aqui. Deixa eu entrar novamente aqui no Facebook para ver a hora que alguém comentar ou fizer alguma pergunta. Só um minutinho que está abrindo aqui o Face. Enquanto ele abre aqui, vamos começar a leitura. Então, essa aqui é uma aula de Sua Divina Graça, um Vishnupada, Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj. Ele deu essa aula em Calcutá, no dia 13 de dezembro de 2020. Então, ele começa a falar uma aula bem longa. Ele começa glorificando o guru dele, Jayam Vishnupada Jagaguru, Srila Bhakti Sundar Govinda Devi Goswami Maharaj. E aí ele vai falando alguns de Jayadwani aqui. E ele fala assim, eu estava em um programa agora há pouco, e é por isso que eu estou alguns minutos atrasado. Eu sinto muito por isso. Ele fala, eu ofereço as minhas humildes reverências a todos vocês. Na verdade, né, na Índia ou em qualquer templo, as pessoas acham que tem que começar no horário, né? É claro que o ideal é começar no horário. Então, o programa começa, sei lá, 7 horas, todo mundo fica esperando. E aí alguns não têm paciência, né? Às vezes demora 5, 10, 15, 20 minutos, né? Ou como ontem, não tinha internet, né? Então demorou quase 40 minutos para começar. Mas não é porque quem está servindo está assistindo TV, ou está falando bobagem, ou está fazendo algo errado. É que o serviço acontece e às vezes o serviço atrasa. Não é como nós queremos. Então, o Silachara Maharaj aqui, ele está falando, né, que ele atrasou para dar essa aula, porque, na verdade, ele estava dando aula para outra turma. Não é que a gente fica fazendo hora para não começar a live, ou ele, no caso, ele está dando aula, né? Sempre tem um serviço por trás que às vezes atrasa. Então, a gente tem que compreender isso. E ele está falando aqui isso daqui, justamente isso, né? Ele prestou reverência a todos e ele fala assim, eu deixei Dandan Park hoje de manhã e eu vim para esta área, para essa região, por 3 ou 4 dias. Dandan Park é o templo lá em Calcutá. Ele deixou aquela região de Dandan Park, Calcutá, para pregar numa região durante 3 dias, mais ou menos. Uma das devotas daqui, ela faleceu 11 dias atrás. E hoje houve a sua cerimônia de Shirada. Nós viemos a esta aldeia para conduzir
a cerimônia de Vaishnava Seva. Para ela. Então, nós fazemos a nossa missão, não faz a cerimônia Shirada, quando a alma abandona o corpo. Cerimônia Shirada, ela consta o quê? De oferecer a comida para a alma que abandonou o corpo. Isso é um ritual hindu. Os hindus fazem isso. Por quê? Porque a alma, quando abandona o corpo, ela vai ter vontade de comer, ela vai ter vontade de beber, ela vai ter as vontades dela que ela tinha no mundo material, ela leva para pós-morte. Porque a mente acompanha a alma. A alma não tem vontade de nada disso, mas a mente tem. E a mente acompanha a alma pós-morte. A mente vai para o próximo corpo junto com a alma. Então, a cerimônia Shirada é para dar um alívio para a mente da pessoa que acabou de abandonar o corpo. Mas nós, a nossa missão, Srila Govinda Maharaj até fez um manual, nós temos a cerimônia Vaishnava Seva, é o serviço devocional aos Vaishnavas. Então, é feito um festival, os devotos vão no templo, aí se faz a boga, oferece para as deidades, depois distribui a praçada para todos os devotos e a família da pessoa que abandonou o corpo. Isso é a cerimônia Vaishnava Seva. Então, Srilacharya Maharaj foi nesse local para fazer essa cerimônia de uma devota que tinha abandonado o corpo. Então, ele foi lá naquele local para isso. Ele está contando aqui. E ele foi lá também para fazer as pregações. Ele deu aula no meio-dia e agora, à noite, também ele está dando aula. Venha a esta região o local se chama Bisirhati. Há mais de 20 anos, desde os tempos de Gurudeva, não fica muito longe do Dandam Park de Calcutá. Talvez 50 ou 60 quilômetros de Calcutá. Eu falei com eles hoje sobre a castidade. É necessário ser casto com o seu guru. A castidade é o principal, disse Srilacharya Maharaj. Eu expliquei a eles o exemplo de Ramachandra Puri e como ele ofendeu os Vaishnavas. O que é castidade, né? Castidade ao guru, por exemplo, é você não escutar a aula de ninguém, somente do guru ou de quem representa o guru. Castidade é você não ler nenhum livro de ninguém, a não ser os da missão. Com exceção de A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, que nós temos autorização, se quisermos, ler os livros dele, mas dele, comentado por ele ou traduzido por ele. Somente ele e os gurus da nossa missão. Não ler mais nada. Isso é castidade. Se você começar a ler de tudo, o que vai acontecer? Você vai misturar as coisas. Porque a nossa linhagem do Sri Chaitanya Sarasvati Mati tem uma concepção clara sobre o Gaudiya Vaishnavismo. Os outros são diferentes. Então, isso é castidade. E castidade é extremamente importante. Castidade é você não fazer serviço devocional para ninguém, somente para o seu guru, para a missão. Isso é castidade. E é muito importante isso. Não gaste sua energia com nada que não seja com a nossa missão, com os nossos gurus. Com a pregação, sob a guia deles. É isso que é castidade, é muito importante isso. E é muito difícil a pessoa ter castidade, mas é importante. É isso que Srilacharya Maharaj está comentando aqui, tentando explicar para nós. E ele dá o exemplo de Ramachandra Puri, que ele ofendeu os Vaishnavas. A princípio, ele, Ramachandra Puri, ele fez um Vaishnava parada, ofensa ao Vaishnava. A parada quer dizer ofensa. A parada é o que Shrimati Radharani não gosta.
Radha vem de Shrimati Radharani. Apa quer dizer baixo. A tradução de apa também é água. Então é algo baixo que Shrimati Radharani não gosta. A parada, isso é ofensa. Então ele cometeu alguma parada, Ramachandra Puri. Então a sua ofensa veio para o seu guru. Quando você ofende alguém, a ofensa vai para o seu guru, Madhavendra Puri. E então, a sua ofensa veio para Shriman Chaitanya Mahaprabhu, o próprio Senhor Supremo. Então, primeiro, você comete alguma ofensa contra um Vaishnava, comete Vaishnava parada. Então, é guru a parada, porque o guru vai pegar essa ofensa. E então, a sua ofensa vai para o Senhor Supremo. Nós prestamos serviço, nós temos tantas boas qualidades. Nós adoramos o Senhor Supremo e os seus devotos. Mas, se ao mesmo tempo nós nutrirmos algumas más qualidades dentro de nós, este é o principal obstáculo em nossa vida devocional. Se nós nutrirmos, nós ficarmos alimentando algumas coisas ruins dentro de nós, essas coisas ruins vão crescer. Quando você alimenta alguém, a pessoa cresce, a árvore cresce, e a coisa ruim também cresce. Você coloca lenha na fogueira. O que acontece quando você coloca lenha na fogueira? O fogo aumenta. Se você ofende alguém, cada vez mais você vai ofender. A ofensa aumenta. Então a ofensa começa para o devoto, depois a ofensa vai para o guru e depois a ofensa vai para o Senhor Supremo. É uma bola de neve, então não cometa ofensa de forma alguma. E é o principal obstáculo na nossa vida devocional. Nós não queremos fazer ofensas. Nós devemos estar sempre atentos a isso. Já lhe disse muitas vezes antes, um cérebro ocioso é a oficina do diabo. Aquele que tem o seu tempo ocioso, aquele que fica pensando de forma ociosa, é a oficina do diabo. Por isso, Srilacharya Maharaj fala, não perca tempo, você está sem fazer nada, arrume um serviço para fazer devocional, cante o santo nome, cante as canções, não fique com a mente perdida, porque isso é a oficina do diabo, ele está falando aqui. Maya vai te atacar quando você está sem servir, sem fazer nada, ela vai te atacar. Maya é ilusão, né? Então, continuando aqui, se você tem muito tempo disponível, se não tem emprego, você se ocupa apenas com para charcha, para nindra. Você gosta de criticar e falar mal dos outros, dos devotos. Então, aquele que não tem emprego ou ele tem muito tempo disponível, o que ele vai fazer? Ele vai começar a olhar defeito nos outros. Ele vai começar a falar mal dos outros. Aquele que faz serviço o tempo todo, que trabalha devocionalmente ou trabalha materialmente, ele não tem tempo de olhar o defeito dos outros. A mente ociosa, o cérebro ocioso, como diz aqui Srilacharya Maharaj, ele vai propiciar que você fique olhando o que o outro faz errado. Todo mundo faz algo errado. Ninguém aqui é devoto puro. Eu acredito que vocês não são devotos puros. Eu não sou devoto puro. Então, nós fazemos coisas erradas. Mas não é para você ficar olhando o defeito do outro. Se você fizer isso, esse é o maior obstáculo na sua vida devocional. Olhar e falar o defeito do outro é o maior obstáculo na vida devocional de qualquer um. Mesmo que seja verdade, mesmo que você viu um devoto fazer algo errado, não fique divulgando isso. Isso é fofoca. Por isso, Srilacharya Maharaj fala, as escrituras falam,
Não escute notícias mundanas. Não fale em notícias mundanas. Eu vejo as pessoas nas mídias sociais, o que elas fazem? Elas ficam falando mal do político, o que o político fez errado, o que o outro político... Se for puxar tudo que fazem errado, você vai ficar o dia inteiro falando mal dos outros. Porque todo mundo faz algo errado, mas nós também fazemos. Então, concentre no seu erro. Srila Govinda Maharaj falou, a sua religião é ver os seus próprios erros, não dos outros. Concentre o teu foco no teu erro e tente eliminar ele. Nós não ganhamos nada de bom olhando o defeito dos outros e divulgando. Somente coisas ruins vêm para nós. Quando você olha o defeito do outro e você faz fofoca sobre o defeito do outro. Não vem nada de bom, só vem coisas ruins. Continuando aqui a leitura. Mesmo que o que você está dizendo seja verdade, então, mesmo que for verdade, não fale dos outros. Você nunca deve falar mal de ninguém. Não é necessário dizer tais coisas. Se você procurar os buracos dos outros, você poderá encontrar uns 5 buracos em alguém, mas talvez 1000 buracos venham para você. Em troca, se você olhar buraco, defeito nos outros, você pode encontrar 5, como diz aqui Srila Maharaj. Mas muitos e muitos defeitos virão para você. Então não foque no defeito dos outros. Srila Siddhar Maharaj falou, nós não viemos nesse mundo para olhar o esgoto de ninguém, olhar o defeito de ninguém. Não é essa a nossa função. A nossa função é ter o olhar de abelha, ver sempre o lado bom de todo mundo, porque todo mundo tem algo de bom. Por mais que a pessoa não seja boa, que ela faça tudo errado, alguma coisa ela faz de bom. E nós temos que procurar isso, e aí sim glorificar o que a pessoa faz de bom. Isso é bom para a nossa vida devocional. Vamos parar de falar dos outros, de olhar defeito nos outros. O Guru está falando isso. Mesmo que o que você veja seja verdade, não há problema. Deixe a pessoa. Se a pessoa faz algo errado, o problema é dela. Você pode sim corrigir a pessoa, mas particularmente, chegue para a pessoa e fale, olha, não é apropriado isso que você está fazendo, a escritura fala que não é bom, o Guru fala que não é bom. Temos que instruir a pessoa, mas não ficar divulgando isso para todo mundo. E se a pessoa não quiser ouvir, o problema é dela. Toda ação tem sua reação. Se você fizer algo errado, você vai ter a reação. Então, deixe os outros. Não procure nada de ruim nos outros. E aí Srila Maharaj fala, então, se você olhar defeito nos outros, os defeitos virão para você também. Em troca disso. Isso é quanto problema virá para você e a sua vida de prática espiritual. Então, se você falar mal dos outros, de devotos, principalmente, pessoas que estão tentando servir, você terá muitos obstáculos na sua vida devocional. Aquele que costuma sempre falar mal do outro, pode ver, a vida devocional dele não progride. Ele está lá com aquela amarra, ele só olha o que é ruim do outro, só aponta o dedo para o outro. Por que isso? Porque Srila Maharaj falou aqui, porque a pessoa não faz o serviço. Aquele que faz o serviço, ele não tem tempo de ver o defeito dos outros. Aquele que está o tempo todo servindo,
ele não tem tempo de ver nada, ele não tem tempo de olhar o que um está fazendo, o que o outro está fazendo. Então, foque no serviço devocional e deixe a vida dos outros. Deixe o outro viver, deixe o outro fazer a vida dele de acordo com o que ele quer. Nós temos sim, voltando a falar, que orientar. Nós temos que orientar o devoto, falar com ele particularmente. Olha para Bu ou Didi, você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo. Nós temos que chamar as pessoas para voltar a fazer o correto, mas não ficar divulgando. Nós temos que fazer o máximo para ajudar as pessoas, a alma das pessoas, na verdade, mas não fofocar. E aí, Srilacharya Maharaj continua aqui. Quem sou eu? Ele pergunta. Por que é necessário criticar alguém ou dizer algo sobre os outros? Nós devemos entender essas coisas e nós devemos ter mais tolerância. É preciso ter mais tolerância. Eu vi no tempo de Gurudeva, Srila Govinda Maharaj também. Um dia eu fui até Gurudeva e peguei e ofereci meus dandavats pranam a ele. E Gurudeva me disse, ok, sente-se aqui. Eu sentei e Gurudeva não disse nada. Meia hora se passou, 1 hora se passou, e Gurudeva não disse nada. Eu esperei. E, naquele momento, eu estava pensando que Gurudeva, ele estava testando, ele estava me testando para ver quanta tolerância eu tinha. Eu sentei lá por 1 hora, 2 horas, e Gurudeva não disse nada. De qualquer forma, ele me disse para sentar e eu me sentei. Eu observei muitas coisas antes e agora os tempos são diferentes. Então veja só o teste que Gurudeva deu para Srilacharya Maharaj. Imagina se fosse conosco. Imagina se fosse conosco, o Guru chega para você, fala, sente aqui. E você senta do lado dele e passa meia hora, 1 hora, 2 horas, ele não fala uma palavra com você. Nós, imediatamente, sei lá, depois de 10, 15 minutos, íamos tentar puxar papo com o Gurudeva, íamos perguntar para ele, Gurudeva, o que o senhor quer de mim? Sei lá, alguma coisa. Nós não iríamos ter a tolerância que Srilacharya Maharaj teve. Nós somos assim, inquietos, impacientes, ansiosos. Por que Srila Govinda Maharaj escolheu Srilacharya Maharaj para ser o sucessor? Ele foi testando ele durante anos e anos e anos e anos. Testou, e aí ele viu que ele tinha capacidade de ser o sucessor. Extremamente humilde, extremamente tolerante, ele dá honra a todos sem querer em troca. Essas são as qualidades de um grande Vaishnava, principalmente de um guru genuíno. Então, nós temos que ver isso. Tolerância, nós temos que ter tolerância com os outros. A pessoa fez algo errado, seja tolerante. Vamos corrigir, sim, mas não ficar o tempo todo batendo naquela mesma tecla, porque não adianta. A pessoa fez algo errado, você corrige, acabou. Não é para ter aquele negócio que nem a maioria faz. Quando ocorre uma briga entre pessoas, a pessoa vai puxar lá no cérebro, na memória, coisas que aconteceram há 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás. Você me fez isso, você me fez aquilo. Veja só quanto rancor as pessoas têm, quanta ira. Então, nós temos que ser tolerantes com todos. Se você for ver tudo que todo mundo faz errado, você não vive.
Você vai viver o dia inteiro nervoso. Quem participou aqui do festival do Gora Purnima, não participou e veio aqui só para cantar e no final e participar do programa. Quem veio desde o início, que ajudou a fazer o serviço, que estava aqui desde cedo, percebeu quanta coisa acontece de errado, quantos erros acontecem com todos os devotos que estão servindo. E por isso nós temos que ser tolerantes. Tolerar, tolerar, tolerar. Corrigir, mas tolerar. Corrigir de uma forma amigável, de uma forma carinhosa, não dar patada, nem ficar gritando. Isso não é o comportamento de um devoto. Isso não é um comportamento de uma pessoa que está tentando ser devoto. E muito menos de um guru, claro. Vamos continuar aqui. Essa aula é bem comprida, mas não temos pressa. Amanhã continuaremos, se não der tempo de... Não vai dar tempo de ler ela inteira, mas amanhã continuaremos, amanhã à noite. Então, Silatya Maharaj continua falando. E agora os tempos são diferentes. Eu disse a você muitas vezes que durante os seus últimos dias, Gurudeva, ele me disse, você trouxe tantas pessoas para mim, para eu iniciar. Isso aqui eu de vez em quando eu comento, né? E agora vamos ver da boca de Silatya Maharaj o que ele falou. Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, falou para Silatya Maharaj, você trouxe tantas pessoas para mim, para eu iniciar, para eu dar iniciação, e eu iniciei tantas pessoas, mas você pode me dizer quantas pessoas realmente se tornaram discípulos e devotos? É muito raro que uma pessoa se torne um discípulo, um devoto. Então, o que eu quero dizer a todos é que para Sharsha e para Ninda criticar e discutir com os outros é muito ruim. Por causa dessas más qualidades, você está tendo tantos problemas, tantas austeridades em sua vida espiritual, por causa de discutir com devotos, por causa de fofocar sobre devotos. As dificuldades espirituais, elas vêm. E não consegue progredir em sua vida espiritual. Quando você vê que um devoto não progride, o devoto está até fazendo o serviço, mas ele não progride. Às vezes ele abandona o serviço. O que tem por trás disso? Por que ele não progride? Por que ele abandona, às vezes, a missão, abandona o serviço? Porque tem ofensa. Srila Govinda Maharaj falou, se você fica olhando o defeito dos outros, você fica divulgando para os outros o defeito daquele devoto, você não vai para frente. Krishna afasta você. Ninguém pode afastar você, somente Krishna. Krishna te afasta da devoção. Se você está divulgando algo errado que o devoto fez, aquele que está tentando fazer, aquele que está tentando servir, mesmo ele errando, você não deve ficar falando o que ele fez, porque você será afastado. Krishna não gosta disso. Shrimati Radharani não gosta disso. Então, quando o devoto se afasta da missão, ele se afasta do templo. Aí, ontem mesmo, eu acho que o Vrajaraja Prabhu comentou isso. Ontem mesmo, o Vrajaraja Prabhu, na aula noturna, ele comentou isso. Poxa, eu vi tantos devotos fazerem tanto serviço e agora eles não estão nem vindo mais. Sim, porque a Silatya Maharaj acabamos de ler aqui o motivo disso que Silatya Maharaj falou, ofensa.
ofensa, não ofenda ninguém, não olhe o defeito do outro. Você acha que você não tem defeito? Que você nunca fez nada errado devocionalmente? Então, por que você fica falando do outro? Se você tem mais defeito, às vezes, do que daquele que você está falando. Você faz menos serviço do que aquele que você está apontando o dedo. Mas você está falando mal dele. Então, o que acontece? Você é afastado. E aí, Maia coloca vários testes e você é afastado. Maia testa você e você acaba sendo afastado da devoção. Isso é muito ruim. Você, além de não progredir, você pode ser afastado. Se você ficar falando mal do outro, se você ficar somente vendo o defeito do outro. E não só vendo, o pior é falar. Ver, a gente ainda vê, mas o pior é falar para todos. Mesmo que seja verdade o que o devoto fez errado, não devemos colocar na mídia, na Gazeta Vaishnava, né, como tem um conhecido meu que fala. Você vai colocar no jornal Vaishnava o que o outro fez? Aí você vai ser afastado. Não tem dúvida contra isso. Não há dúvida quanto isso. Durante quanto tempo você será afastado? Pode ser um mês, um ano, 10 anos, 10 vidas. Não sabemos. Então, já que não sabemos quanto tempo vamos ser afastados e não queremos ser afastados, não faça mais isso. E se alguém está falando mal de outro na sua frente, fale para o Didi, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Continuando aqui a leitura. Então, aquele que não progride, ele faz e não progride, tem ofensa por trás. E é fácil ver quem está progredindo e quem não está progredindo. Aquele que não tem mais vontade, ele não está progredindo. Você tem que ter cada vez mais vontade de servir. Se você não está com a vontade aumentando, ou você está perdendo a vontade, você está ofendendo alguém, você está ofendendo o serviço devocional. Alguma ofensa tem por trás disso. Se você tem essa tendência, você deve controlar o seu impulso. Chaya Vega, Vega quer dizer impulso. Então, controle o impulso de falar dos outros. Srila Rupa Goswami Prabhu, ele também escreveu aí tem um verso aqui que ele escreveu, que é longo, que diz o seguinte: uma pessoa sóbria que pode tolerar o desejo de falar dos outros, o desejo de demandas da mente, aquele que pode controlar as ações da raiva, os impulsos de comer somente alimentos bons, gostosos, o impulso da língua, o impulso do estômago de comer demais, aquele que pode controlar o impulso de comer demais, e finalmente, o último, sexto, aquele que pode controlar o impulso dos órgãos genitais. Essa pessoa, essa alma, é qualificada a fazer discípulos em todo o mundo. Rupa Goswami falou isso. Quem controlar os 6 impulsos, ele pode dar iniciação para pessoas, para discípulos, em todo o mundo. Aquele que controla o que ele fala, aquele que controla a sua mente, aquele que controla a raiva, aquele que controla o paladar, a gula, ele não come somente o que é gostoso, ele honra a praçada. Aquele que não come demais, ele come o suficiente para sobreviver. E aquele que controla os genitais, ele pode dar iniciação para qualquer um, em qualquer lugar do mundo. Isso é Rupa Goswami falando. Então, o guru, ele não pode ter esses impulsos. Você pega um guru genuíno, ele não vai comer o que somente é gostoso. Ele vai honrar a praçada, o que veio do altar. Não importa se está quente, se está frio.
Não importa se é só o arroz, ou tem panilo, ou tem algo gostoso. Ele vai comer, ele honra a praçada. Ele não tem impulso da gula. O guru genuíno, ele não tem impulso de raiva. O guru genuíno não tem impulso da mente. A mente dele é controlada. Ele não tem o impulso de comer somente coisas gostosas e nem falar dos outros. Ele não tem esse impulso. Ele nem tem vontade de falar mal dos outros. Ele não tem vontade de comer em demasia. Ele não tem vontade de usar os seus órgãos genitais. Esse é um guru genuíno. Isso é Rupa Goswami Prabhu falando. Uma pessoa é uma pessoa sóbria, né? Então, ele pode ser uma pessoa que faz discípulos. Isso está escrito no Sri Upadeshamrita, primeiro verso. Eu escrevi sobre o Shikshamrita de Srila Rupa Goswami Prabhu no livro Orientação 4, capítulo Shikshamrita de Srila Rupa Goswami, o néctar das instruções. Você pode encontrar este capítulo e lê-lo. É muito bom para todos nós. É muito, muito bom. Vou ler para vocês agora. Por favor, ouçam. Então, Srilacharya Maharaj vai ler o livro que ele escreveu. E aí diz, né, aquele primeiro verso, né, uma pessoa sóbria que pode controlar o desejo de falar dos outros, o desejo da demanda da mente, o desejo das ações, da raiva, do estômago, né, da língua, de comer somente coisas boas, e controla os genitais. Ele pode fazer discípulos em qualquer lugar do mundo, ele está qualificado a isso. Srila Rupa Goswami, ele disse, o desejo de falar ou controlar a própria fala é o maior obstáculo no caminho da prática devocional. O maior obstáculo é você querer falar dos outros e controlar isso. Esse é o maior obstáculo, é o mais difícil de você conseguir. Falar, nós temos o hábito de falar. Nós, quando vemos alguma notícia, parece que a mente, ela imediatamente quer divulgar para todo mundo. É o hábito de fofocar. Aconteceu algo, todo mundo quer divulgar para todo mundo, quer ser o primeiro a falar sobre aquilo. Isso não é nada apropriado, como diz aqui nas Escrituras. Srila Rupa Goswami Prabhu falou isso. Nada apropriado. Então, o desejo de falar, de divulgar as coisas, é o pior problema que nós temos na nossa vida devocional, no caminho da prática devocional. As pessoas dizem que lhes vem à mente, todo mundo fala o que pensa. Eles dizem tudo o que eles têm na mente. Eles fofocam sobre tudo o que ouviram. Isso leva à destruição da devoção. Veja só, isto leva à destruição da devoção. Nós não temos que ficar divulgando tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê. Qual o benefício disso? Isso é o papel de uma pessoa que trabalha como jornalista. O jornalista, na verdade, é o grande fofoqueiro. Ele só fala da vida dos outros, da notícia, do que aconteceu e tal, mas é a profissão dele. Isso é um obstáculo enorme na nossa vida devocional. Isso destrói a vida devocional, como diz aqui Srilacharya Maharaj. É uma destruição da vida devocional. Aqueles que não conseguem controlar o desejo da fala, o desejo da raiva, o desejo de comer o que é gostoso, o desejo de comer muito e o desejo dos órgãos genitais,
eles nunca podem obter o sucesso, mesmo que pratiquem a consciência de Krishna. Ouvir sobre o Senhor Supremo, falar sobre o Senhor Supremo, glorificar o Senhor Supremo, adorar e prestar obediência ao Senhor Supremo, essas são práticas e elas trazem um certo resultado na vida devocional. Se você seguir todos esses programas devocionais, a firmeza, o gosto, o apego, os sentimentos e o amor surgirão. Mas, se você não puder controlar o desejo de falar, o desejo da raiva, o desejo da mente, o desejo de comer, o desejo de comer demais, de comer coisas gostosas, e o desejo de usar os seus órgãos genitais, não apenas não obterá qualquer resultado devocional, tudo o que você ganhou, o que você ganha, será totalmente destruído. Se você guardar água em uma panela, um pote com furos, toda a água sairá da mesma forma pelos furos. Se você praticar a consciência de Krishna, mas a consciência de Krishna e não fizer o que é correto e você fizer o errado e fizer os buracos no reservatório, tudo que você fizer de bom cairá nesses buracos. Se você não vencer os 6 inimigos, não tem autocontrole. Então, o resultado da sua prática espiritual cairá por esses buracos. Então, veja só o que Srila Maharaj está falando. Prajalpa, conversa fiada, conversa de botequim, aquela conversa que não vai levar a lugar nenhum. Srila Maharaj já falou, se você não tem que falar, não vai falar de devoção, fique quieto, guarde a sua energia. Não fique falando como um papagaio, somente assuntos mundanos, falando do político, falando desse, falando do outro, falando que coisas mundanas. Não fale, não perca tempo com isso. Não faça fofoca, conversas fiadas. É o principal espinho, fofoca, conversa fiada, é o principal espinho no caminho da devoção. Tudo exceto Harikatha, tudo exceto falar de Deus, é conversa sem sentido, conversa fiada. Tudo que não for falar de Deus não é apropriado. Então, não faça isso. Srila Maharaj está deixando claro. A aula é bem comprida, amanhã à noite continuaremos, né? Estamos na metade da aula, mais ou menos. Amanhã continuaremos essa leitura. Então, por isso que Srila Maharaj, ele fala sempre, nós temos que fazer o que é favorável à devoção e rejeitar o que é desfavorável. Nós cantamos toda manhã isso. Quem participa do programa, ou quem não participa, mas canta, é a orientação de Srila Maharaj, cantar as canções de manhã e à noite. Faz parte da prática devocional. E nós cantamos toda manhã uma canção chamada Invocação Auspiciosa Sharanagati, composta por Srila Bhaktivinoda Thakura. O que essa canção fala? Um verso dela fala assim, Bhakti Anukula Matra Karjera Suikara, Bhakti Pratikula Bhava Varjana Angikara. É só olhar a tradução. O que quer dizer isso? Aceite somente o que é favorável à devoção. Rejeite tudo o que é desfavorável à devoção. Nós temos que fazer as duas coisas em conjunto. Se você faz tudo o que é favorável à devoção, você faz toda a prática, mas você também faz o que é desfavorável, você não sai do lugar. Como diz aqui Srila Maharaj, você coloca toda a fortuna espiritual num reservatório, num copo, só que quando você faz a prática errada, você está falando mal dos outros, você faz algo errado, você faz furos no copo.
Que adianta um copo furado você colocar água ou qualquer líquido? Ele vai escoar todo pelo furo. Então, não adianta você ler, cantar o Mahamantra, você participar das lives, você fazer tudo apropriadamente, mas também faz o que não é apropriado. Você faz tudo o que é bom para a devoção, mas também você faz o que é ruim. Você não segue princípios. Por exemplo, você faz sexo ilícito, você se intoxica com álcool, com cigarro, com maconha, cocaína, ayahuasca, sei lá, com qualquer droga. Você faz também jogos, você está jogando, ou você colabora com a matança de animais, de insetos, de qualquer espécie, e você acumula dinheiro desnecessariamente. Se você faz isso e ainda você fofoca, você fala dos outros, fala assuntos mundanos, não está adiantando nada a prática que você está fazendo devocional. Porque você faz o favorável e também faz o que é desfavorável. E aí o que acontece? Você não evolui. Você passa ano após ano fazendo, mas você não tem um aumento da sua devoção. Você não compreende as coisas. Você não tem vontade de fazer as coisas. Por quê? Porque você faz e ao mesmo tempo você tira. Você coloca e ao mesmo tempo você tira. O que acontece com uma pessoa, por exemplo, que deposita, sei lá, R$1.000 por dia na conta e ao mesmo tempo ela tira R$1.000 da conta todo dia? A conta fica igual. A conta fica igual. E o que acontece com aquele que deposita 1.000 e retira 2 todo dia, 2.000? A sua conta vai ficar negativa. É isso que acontece com aquele que está fazendo e ele tira mais do que ele põe. Ele algum dia vai largar a devoção. É isso que acontece com aquelas pessoas que entram na missão e depois abandonam. Ela faz, mas ela tira mais do que ela faz. E aí, o que acontece? Claro que você vai ficar com um saldo devedor. E o saldo devedor para a devoção é o quê? O afastamento. Você se afasta. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, prestar atenção nisso. Deixa-me ver aqui se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Só um minutinho que eu vou abrir aqui para ver. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário ainda, pode fazer. Então, a aula de hoje, né? A primeira parte da aula é: não fique falando dos outros. Foque no serviço devocional. Se você focar no serviço devocional, você não tem tempo de olhar o que o outro está fazendo de errado. Não tem olhar de mosca, tem olhar de abelha. A mosca vai na sujeira, a mosca vai na ferida, a mosca vai no excremento, a abelha vai no néctar da flor. Você nunca viu uma abelha no excremento, nas fezes. E você nunca viu uma mosca, de repente, em algo bom. Então nós temos que ter esse intuito, essa vida devocional. Ter o olhar sempre bom em tudo. Tudo tem algo bom, então nós temos que focar no que é bom de todos. O ambiente é perfeito, o problema sempre está conosco. Todo ambiente que você vive é perfeito. O problema está conosco, não com o ambiente. Tudo que acontece conosco é perfeito. Se alguém te fizer algo, você não pode achar que a pessoa é má. Era o perfeito para você porque você tinha que passar por aquilo. Deixa eu me ver aqui se abre. Vou olhar no outro aparelho que esse aqui não está abrindo. Se alguém comentou ou fez alguma pergunta. Depois vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. E no final, nós vamos ver quem está participando conosco.
Por enquanto aqui só tem Dandavat Pranam, boa noite e tal, comentários assim dos devotos, né? Mas ainda dá tempo, se alguém quiser fazer alguma pergunta, dá tempo. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai, antes de ver quem está conosco. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama Radhavaya Madhavaya Keshavaya Nama Radhavaya Madhavaya Keshavaya Nama Govinda Ram Shri Madhusudan Govinda Ram Shri Madhusudan Hari Gopinath Madana Mohan Hari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chanda Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chanda Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Gosai Gori Charana Banga Jai Gosai Gori Charana Banga Jahavite Vignana Savista Pura Jahavite Vignana Savista Pura Jai Gosai Jarmuni Tarada Jai Gosai Jarmuni Tarada Charana Sevi Bhakta Saneva Charana Sevi Bhakta Saneva Janame Janame Bole Yopila Janame Janame Bole Yopila Joy Gosai Jobe Prache Koilo Baso Joy Gosai Jobe Prache Koilo Baso Krishna Nitya Lila Korila Prakash Krishna Nitya Lila Korila Prakash Anande Gola Hari Braja Vrindavan 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Guru Vaishnava Pade Majai Ama Guru Vaishnava Pade Guru Vaishnava Pade Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Krishna
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Gora Hari, Jaya Satinandana, Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Satinandana, Gora Hari, Jaya Satinandana, Gora Hari. Dayanita, Jaya Gora, Dayanita, Jaya Gora, Dayanita, Jaya Gora, Dayanita, Jaya Gora, Nita Gora, Haribo, 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 Nita Gora, Haribo, Nita Gora, Haribo, 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 Nita Gora, Haribo. Haribo, 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 Haribo. Vamos ver então quem está participando conosco hoje aqui. Nós temos aqui conosco hoje Ishan Krishna Prabhu, a Cris também assistindo conosco aqui, a Amrita Devidasi também conosco, a Malini Devidasi, Ana Purna Devidasi também aqui. Não sei se o Adi Purusha está hoje conosco aqui, a Amrita só colocou ela, né? E deixe-me ver quem mais aqui. Temos aqui também a Premarupa Devidasi, a Tânia Reis também assistindo conosco, a Malini Devidasi, eu já falei, né? Arjuna Krishna Prabhu, eu acho que são essas pessoas que estão conosco hoje. Deixa-me ver no outro aparelho e aí depois encerraremos a transmissão. Amanhã não esqueçam, amanhã tem o programa da manhã às 7 da manhã, começando com Mangalarati, e depois nós estamos vendo Sikha Charitamrita, capítulo 9, capítulo 8 do Madhya Lila, a conversa de Mahaprabhu com o Herói. Então, manda lá para todos. Vamos ver só se tem mais alguém aqui na transmissão. Enquanto isso, vocês olham as deidades. São essas pessoas mesmo, então, uma boa noite.